É, cara, jogo grande chama o Pedro. É isso aí. Jogo grande, jogador grande, velho. Não tem jeito, cara. Essa é uma lição que pra todo mundo aí. Pra muita gente, né? Olha lá, ó. O Pedro entrou e resolveu o jogo, galera. Puta que o pariu, né? E olha que na jogada anterior foi um passe do Juninho também, né? Vamos falar a verdade. Ele que não tava achando muito o jogo ali, deu um passe pro Pedro, aí a bola foi para escanteio. O Fábio, muito bom goleiro, né? Fechou bem o canto. Mas aí o oportunismo na cobrança do escanteio foi muito forte. É do artilheiro, é do cara que não tem medo de jogo grande. É o melhor centroavante do Brasil. E é bom o que a gente viu hoje. Muito bom. Mas já vamos falar. Voltando aqui, cara, como eu tava falando, muito bom o que a gente viu, cara. Pelo menos mostrou ali, pelo menos nesse recorte final de jogo aí, que o Pedro não tá sentindo o joelho, velho. Ele entrou forte, entrou, cara, com vontade, entrou com garra, com gana, apesar de tudo que aconteceu com ele, com certeza foi um combustível a mais para ele aí, nessa retomada do Pedro no Flamengo, cara. Muito bom, cara, muito bom, Pedro. Notícia excelente pro futebol brasileiro, não só pro Flamengo, não, mas pro futebol brasileiro, cara. Você imagina, o nosso 9 aí, o cara que resolve, cara. Em jogo grande ele resolveu, cara. E aí, de novo, destacar a jogada que deu origem ao escanteio, que foi aquele passe muito bom do Juninho. E outra coisa que eu percebi ali, Léo Ortiz é um monstro na cabeçada, né, velho? Porque a cabeçada que originou depois aquela bola que o Pedro emendou ali foi do Léo Ortiz, cara. E já tinha dado uma no Fábio, já tinha dado outra cabeçada no lance anterior. Ou seja, o Léo Ortiz, e ele não é um cara tão alto assim, mas, velho, o cara ganha quase todas ali que ele disputa de cabeça, cara. Muito importante jogador do Flamengo. Que aquisição também fez do Flamengo, né? Que foi aquela novela toda para comprar o Léo Ortiz. E, cara, muito bom jogador. Outra coisa, assim, é umas perguntas que a gente faz, né, cara? Que a gente fez, né? Eu tava vendo, será que o Flamengo não tá com um elenco muito curto? Aí começou a aparecer o Vinha, Juninho, Matheus Gonçalves, e o Pedro. Não tá tão curto assim, né? É uma questão de que perdeu 2 laterais ali, e esquerdos, porque por lesão, e vendeu o Wesley agora, então fez bastante falta. Mas o Michael que estava machucado, e o De La Cruz também não tá bem fisicamente, né? Então, tem essa história de que o elenco estaria muito curto. Pensando bem, tem que repor essa galera toda aí que não tá jogando, né, cara? Claro que jogador de lesão leve, que vai voltar 1 mês, 2 meses, não tem sentido, vai lá e comprar outro jogador para colocar no lugar. Mas no caso do Wesley, eu acho que tem que ter um substituto, assim como já tá vindo o Carrascal aí para ajudar o Flamengo, e tem também aquela contratação que os caras estão em cima do Ezequiel Barco, quem sabe. Tem várias frentes aí. Eram 3 jogadores que ele tinha prometido, né? E eu acho que mais agora o Wesley que saiu, cara. Então tem que repor isso aí. E não vai ser fácil repor o Wesley não, tá? Mas o Flamengo hoje, um jogo não foi um jogo de muita finalização, tá? Mas foi um jogo de ataque contra a defesa do Flamengo contra o Fluminense, né, meu? Agora o Fluminense, pelo amor de Deus, né, cara? O Fluminense tem que se considerar um time grande no Rio de Janeiro. É um time grande, é um adversário forte do Flamengo. Não pode ficar o tempo todo esperando o Flamengo para ganhar uma bolinha, né? Que coisa feia, né? Se não fosse clássico, eu até entenderia. Fosse qualquer outro time que não seja um time do Rio de Janeiro, como o Fluminense, que estava até recentemente junto com o Flamengo no Mundial, não pode jogar com essa postura aí. Aí no final põe Soteldo, põe não sei quem, para tentar empatar o jogo. Mas que coisa feia, é muito pouco, né, cara? Pra um time que chegou na semifinal do Mundial, cara. É muito pouco, Renato. Porra, velho. Pusesse o Soteldo antes, então, sabe? Melhorava mais esse espetáculo aí. Ficou muito chato o jogo, essa que é a verdade. Um jogo de ataque contra a defesa, uma defesa fechada, que não deixava dar finalização, que é muito boa a defesa, né? Até tomar o gol do PT e entrar um jogador que resolve, né? Um jogador acima dessa defesa do Flamengo aí, do Fluminense, que é o Pedro. Então, só pra você ter uma ideia, foram 9 chutes no gol do Flamengo, 3 no gol.
algumas defesas do Fábio, e o Fluminense chutou 6 com duas no gol, cara. Mas não foi nenhuma assim, é quase gol do Fluminense. Não aconteceu, velho. Foi ruim. O Fluminense hoje, pra mim, foi vergonhoso, tá? Vergonhoso. 66% de posse de bola do Flamengo contra 34% do Fluminense. Nós tivemos aí 89% de precisão de passe do Flamengo contra 77% do Fluminense. Mal o Fluminense, abaixo da média, errou muito. Errou aí 23% dos passes. É bastante coisa, tá? Enquanto que o Flamengo errou apenas 11% dos passes. Olha só. Foram 14 faltas do Flamengo e 6 do Fluminense. 3 amarelos do Flamengo e 1 do Fluminense. Né? O Fluminense, de repente, nos contra-ataques que o Fluminense tentou, o Flamengo teve que apelar um pouco para a falta aí mais forte. Então, 0 vermelho, 1 impedimento do Flamengo e 2 do Fluminense. 8 escanteios do Flamengo. E aí saiu o gol do Pedro e 3 do Fluminense. E com essa vitória importantíssima do Flamengo sobre o Fluminense, o Flamengo chega à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, né? Retoma aí, só que com um jogo a menos que o Cruzeiro, né? Cruzeiro que venceu o Juventude em casa aí por 4-0 e tal. Uma sensação do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, vamos ver até onde vai esse Cruzeiro aí. Se olhar bem, né, ele tá bem treinado, tal, tá empolgado. Mas vamos ver até onde vai. Será que vai ter gás para aguentar até o final do campeonato? Vamos que vamos, né? Vamos ver. Bragantino aí com 27 pontos é o terceiro, e o Palmeiras que venceu hoje muito bem o Galo por 3-2, apesar do... 3-2, mas tomou dois golaços de falta do Hulk. Não dá nem pra contestar. Foi 2 gols de falta. Entendeu? A burrice foi a defesa fazer a falta tão perto da área, com o Hulk batendo falta do jeito que tá batendo falta ali, velho. Então, Palmeiras meteu 3-2 no Atlético Mineiro. O Palmeiras foi superior no jogo, tá? Então, foi uma boa vitória aí do Palmeiras, tem que reconhecer aqui, tá? Então, vamos torcer para que continue assim, né? No meu caso, que eu sou palmeirense, vou torcer para que continue assim, jogando bem. E foi no Allianz, né? Pô, graças a Deus, aí enfim. E o Vitor Roque quase fez um gol. Chegou a fazer o gol, mas aí o gol deu um desvio na zaga lá do jogador do Atlético Mineiro. O juiz sacaneamente deu o gol do contra, velho. Filha da mãe, coitado do Vitor Roque. Mas jogou bem hoje, deu uma assistência, tal, brigou bastante. Não dá para reclamar do Vitor Roque hoje não, tá? Mas tá devendo, falta alguma coisa ainda, que é o fazer o gol, né? E ter gosto de fazer o gol, né? Tem que ser que nem o Pedro, cara. Vai lá e faz, velho. Resolve, porra. E aí o Botafogo em 5º lugar, o Bahia em 6º, tá? E lá na zona do rebaixamento tá o Santos, o Juventude, Fortaleza e o Sport Recife. O Flamengo hoje entrou com o Rossi, com o Varela, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira improvisado de lateral esquerdo, com o Vinha no banco, Jorginho, Alan, Luiz Araújo, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Wallace, tá? O Fluminense entrou com o Fábio, Freitas, Thiago Silva, da Silva Oliveira, não sei quem que é, René, Martinelli, Bernal, Guga, Canóbio, Lima e Everaldo. E é o primeiro jogo do Fluminense sem o John Arias, tá? E no segundo tempo entrou o Pedro, que resolveu, Matias Vinha entrou, eu acho que entrou bem Matias Vinha, o Matheus Gonçalves entrou logo no começo do segundo tempo ali, com 15 minutos, se eu não me engano, já com a chance de ter sua minutagem, que ele tanto reclamou. O Olávio Vieira dos Santos Júnior, Juninho, os caras botam o nome inteiro dele aqui, velho. E o Everton Araújo no segundo tempo. E no Fluminense, o Soteldo, Gustavo Nonato, o Hércules, Kevin Serna, John Kennedy entraram no segundo tempo aí para tentar ajudar o Fluminense a ficar marcando o Flamengo, né? Meu Deus do céu. Oh, que coisa feia, seu Renato Gaúcho. E aí, parabéns pro Flamengo. De novo, jogo de defesa do Fluminense contra o ataque do Flamengo. E aí a defesa do Fluminense estava vencendo o jogo, não tomando gol, né? 0-0. Mas o time do Fluminense não estava vencendo, estava empatando o jogo. Porém, quando entrou o Pedro entrou, resolveu a parada e furou essa defesa do Fluminense aí. Aí perdeu a defesa, perdeu o Fluminense inteiro e ganhou o Flamengo e ganhou o Pedro, né? Ganhou o Pedro. Depois de tudo que aconteceu aí, ele sai por cima. Essa aqui é a verdade. E ainda botou uma camisetona lá com mensagem, né? Só Jesus, uma coisa assim. Então o Pedro muito bem aí, sai por cima,
né? E vitória gigante do Flamengo, porque é clássico, né? Clássico, né? Parabéns pro Flamengo aí. Time gigante, um jogo grande, com um jogador gigante que resolve. É isso aí. Beleza? No mais, tudo tranquilo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.